A OMS errou ao minimizar na fase inicial a importância da doença? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Bom reencontrá-lo aqui. Fábio, a OMS ela tem um mandato dos países de monitorar todos os eventos que acontecem diariamente no mundo que podem se transformar em uma emergência de saúde pública. Isso é feito de maneira regionalizada. Cada um das 6 regionais da OMS. Por exemplo, no caso das Américas, somos nós, da OPAS, que monitoramos. Isso é feito 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, é comum, né, quadros de pneumonias, quadros de síndrome respiratórias aparecerem, precisam ser investigadas, claro. Naquele primeiro momento, as informações ainda eram muito limitadas, havia dúvida sobre qual era efetivamente a causa daquele grupo de pneumonias, né? Se pensava em várias possibilidades. A OMS tem sempre uma recomendação padrão de muito cuidado em relação à questão de suspensão de viagens, porque em vários casos, parece ser a resposta mais fácil. Para tudo. O mundo, é difícil conseguir que o mundo pare tudo. E se todas as vezes que a gente reage quando tem a possibilidade de ter uma emergência, no caso da Zika no Brasil, por exemplo, todo mundo parasse voo para o Brasil, ou no caso da pandemia de influenza lá em 2009, todo mundo parasse voo para o México naquela época, que foi onde originou-se, isso teria um efeito contrário. Primeiro, um impacto social e econômico tremendo. A própria sustentabilidade a médio e longo prazo também é discutível, né? Se você consegue parar o mundo nos dias de hoje. Terceiro, isso é um desestímulo para que o país tenha transparência. Qual é o interesse do país de fazer a comunicação para os outros se o que ele recebe no dia seguinte não é oferta de solidariedade para responder àquela crise, mas é bloquear viagens, ou seja, parar a economia, né? Quando a gente está falando de bloquear viagens, a gente está falando não em turismo somente, mas a gente está falando em movimento de bens, de cargas, negócios, ou seja, grande parte da economia. Então, essa é a recomendação da OMS, exceto exceções muito bem localizadas, nunca é de suspender viagens pela pouca factibilidade que isso tem. Se tomou algum momento para fazer todas as investigações necessárias, mas é bom lembrar que já no dia 6 de janeiro, a China compartilhou o sequenciamento genético do novo vírus, o que possibilitou rapidamente o desenvolvimento de testes de laboratório, depois de vacinas. É importante também lembrar, Fábio, muitas vezes as pessoas dizem, olha, por que a OMS não enviou um grupo lá na China para avaliar de imediato o que estava acontecendo? Nós não temos esse mandato. A OMS não pode entrar em nenhum país sem que seja convidada pelo país, ou seja, sem ter autorização. E os países, mesmo agora, que sim, nós nos encontramos num momento de revisão, como se pode melhorar a resposta às emergências, eu duvido muito que os países vão abrir mão da sua soberania, porque uma medida como essa tem que valer para todo mundo, não é só para a China, então tinha que valer para o Brasil, ou seja, tem um caso de uma gripe aviária, como houve no Brasil ano passado, em abril, no Paraná, a OMS, nós podemos enviar uma tropa para ir investigar, independentemente do Brasil concordar ou não. Se tem casos de doença aqui nos Estados Unidos, de alguma doença nova, alguma emergência de surto, a gente enviar também. Então, é bom sempre a gente avaliar muito para que a gente responda com propostas que possam realmente aperfeiçoar. Né? Epidemias, eu sempre penso que elas oferecem uma janela de oportunidade. A gente pode reagir de maneira meio histérica, achando que vamos fazer tudo, dar o poder para a OMS de invadir países, fechar países. Isso não é factível. Isso termina levando o debate para uma área de onde ele nunca vai gerar uma proposta positiva. Mas também não podemos pensar que tudo foi feito de maneira ideal. Sempre há o que aprender, o que melhorar, o que aperfeiçoar. A OMS tem 3 comissões trabalhando, uma delas é coordenada por uma ex-presidente
e uma ex-primeira-ministra, ou seja, uma comissão de muito alto nível. Em novembro, nós vamos ter uma sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde, exatamente para verificar que novos mecanismos se podem acrescentar, fortalecer, criar, para que o mundo esteja mais preparado. Algumas coisas que saltam rapidamente à vista, como, por exemplo, fortalecer os mecanismos de compartilhamento equitativo de bens, de produtos capazes de responder à epidemia. Então, eu creio, Fábio, que sim, claro que precisa melhorar, precisa aperfeiçoar, mas é bom a gente ir caminhando no que pode ser obtido pelo consenso dos países. A OMS tem mandatos são dados pelos países. Nós não podemos agir acima ou além desses mandatos.